O Talibã avança ainda mais em sua tentativa de impor suas pautas morais à força à população afegã. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por JJ Liber, escrito, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. O mundo testemunhou nos últimos dias mais um evento lamentável envolvendo o governo do Talibã no Afeganistão. Uma foto que circulou na internet no final de julho mostra uma fogueira acesa por membros do grupo extremista na província de Herat. Nessa fogueira foram queimados vários instrumentos musicais e diversos aparelhos de som. O motivo apresentado pelo Talibã para essa grotesca exibição foi muito simples. Segundo o grupo extremista, a música estaria causando corrupção moral na população do país. Pois é, alguns dias antes, outra fogueira semelhante já havia sido acesa pelo Talibã, mais uma vez pelo mesmo motivo, embora não se saiba sua localização exata. Em ambas as fogueiras foram destruídos guitarras, tambores e outros instrumentos musicais, além de equipamentos eletrônicos como amplificadores e alto-falantes. Esses itens haviam sido apreendidos em grande parte em espaços onde se realizam casamentos e outras festividades. Por mais absurda que essa atitude possa parecer, contudo, ela é apenas mais uma na grande lista de abusos cometidos pelo Talibã no Afeganistão desde sua retomada do poder em 2021. Já naquele ano, o simples ato de tocar música em público havia sido proibido pelo grupo extremista. A partir daí, ataques contra a cultura e a produção artística se tornaram cada vez mais frequentes. Acontece que esse tipo de manifestação é considerada inadequada, de acordo com a visão religiosa do grupo em questão. Segundo uma afirmação feita por um funcionário do Ministério de Vícios e Virtudes do Afeganistão, e sim, isso existe, tocar música é algo com potencial para desvirtuar os jovens. Veja só, a coisa só piora. É claro que a maior parte da população afegã não concorda com esse tipo de ação absurda por parte de seu governo. Por exemplo, Ahmad Sarmast, fundador do Instituto Nacional de Música do Afeganistão, chegou a classificar a destruição de instrumentos e outros itens como vandalismo e genocídio cultural. Nas suas palavras, a queima de instrumentos musicais em Herat é apenas um pequeno exemplo do genocídio cultural que está ocorrendo no Afeganistão sob a liderança do Talibã. Contudo, para qualquer pessoa que tenha acompanhado a história recente do Afeganistão, esse tipo de ação por parte dos extremistas não é nenhuma novidade. Quando esteve no poder na década de 1990, o Talibã já havia banido todas as formas de música no país, tanto em eventos sociais quanto no rádio e na TV. Após a saída dos extremistas do poder em 2001, a cena artística voltou a prosperar no Afeganistão. Porém, 20 anos depois, os talibãs voltaram ao poder no país, e a partir daí muitos músicos fugiram de lá. Ao que tudo indica, essa foi uma escolha muito acertada por parte dos artistas. Afinal de contas, existem até relatos de que músicos que permaneceram no país chegaram a ser espancados pelos talibãs. Esse tipo de atitude demonstra mais um passo tomado pelo Talibã no sentido do autoritarismo. Esse movimento é ainda mais evidente em casos como esse, que demonstram uma invasão do Estado afegão nos costumes e na moral do povo. Outros tantos exemplos também indicam esse padrão. Logo no início do governo do Talibã, as mulheres passaram a ser obrigadas a cobrir todo o seu corpo, preferencialmente com a burca. Além disso, elas foram proibidas de frequentar escolas, universidades e parques. Alguns meses atrás, o Talibã ordenou o fechamento de salões de beleza em todo o país. O motivo para essa proibição é bastante simples. O grupo considera os salões como locais não islâmicos. A história do Afeganistão é bastante complexa, especialmente naquilo que se refere ao Talibã e sua chegada ao poder. Nós já falamos sobre isso em detalhes no vídeo. Esse foi o real motivo do conflito no Afeganistão, link na descrição. O fato, contudo, é que todas essas condições criaram um cenário propício para que governos autoritários como o do Talibã chegassem ao poder, e a partir daí a vida dos afegãos se tornou um verdadeiro inferno. O que vemos no país atualmente é um extremismo que demonstra uma ideologia totalmente retrógrada. Não se trata de uma simples questão de religião.
Afinal de contas, muitos dos objetos queimados na fogueira pertenciam inclusive a muçulmanos. Trata-se, em suma, de dar poderes de Estado para um grupo extremista que simplesmente ataca todos aqueles que são considerados infiéis, inclusive muçulmanos que não são tão fiéis quanto eles, segundo suas próprias concepções. De qualquer forma, esse caso pode nos ajudar a perceber como funciona, de fato, o controle estatal sobre a população. Embora qualquer organização estatal seja ilegítima, é fato que sim, alguns estados são piores que outros, especialmente se esses estados se configurarem como ditaduras com bases morais questionáveis. Aliás, na história humana, não é incomum vermos exemplos de estados que se valeram de pautas morais para justificar o cerceamento da liberdade das pessoas. No seleto grupo dos estados mais atrozes, porém, certamente figuram as teocracias islâmicas. Governos como o do Talibã são uma amostra do quão cruéis os estados podem ser, dependendo apenas da vontade dos detentores do poder para que o mal seja feito. É certo que, nesse caso, temos uma mistura do Estado com uma visão religiosa completamente distorcida. O resultado final disso é um governo autoritário que se intromete em cada aspecto da vida dos indivíduos, desde as roupas que eles podem usar até mesmo o que eles podem ouvir. Porém, essa representação extrema demonstra, de forma inequívoca, a maldade intrínseca à ação estatal. A sociedade humana é orgânica e evolui de forma espontânea ao longo dos séculos. A cultura é apenas um subproduto dessa característica de organização social humana. Hábitos, costumes, produção musical, comportamentos religiosos, enfim, todos esses fatores surgem naturalmente na sociedade. O Estado não tem a característica de criar cultura ou de moldar o comportamento social de forma orgânica. Tudo o que ele consegue fazer apenas é interferir nesse processo natural, distorcendo o tecido social e praticando violência contra indivíduos pacíficos. Ao longo da história, vimos diversos casos em que o Estado interferiu na cultura e nas práticas da sociedade para fortalecer o seu próprio poder e cercear a liberdade dos indivíduos. A intensidade em que essa violência aconteceu varia, mas essa prática, em essência, é a mesma. De forma cruel, a sociedade é tolhida em sua criatividade e em seus costumes já consolidados, em nome do controle social promovido pelo Estado. A expressão genocídio cultural não é exagerada. O que o Talibã tem feito no Afeganistão é justamente destruir características culturais que são naturais daquele povo para colocar em seu lugar sua própria concepção de mundo. Sua visão distorcida do islamismo tem sido imposta à força a todos os habitantes do país, com graves consequências para a liberdade, para a integridade física dos cidadãos e para o patrimônio cultural do Afeganistão. As fogueiras acesas pelo Talibã nada mais são do que a celebração macabra de uma ideologia maléfica que, uma vez tendo assumido poderes de Estado, pode ser exercida em sua forma mais cruel. Conforme o tempo passa, fica mais claro para todos o quão extremista e ditatorial é o governo do Talibã no Afeganistão. Nesse caótico cenário, todos pagam o preço. Pessoas inocentes, a sociedade afegã como um todo e agora até mesmo a cultura do país. Nós torcemos para que a situação por lá melhore e que os direitos humanos sejam de fato respeitados. Porém, a verdade é que o prognóstico não é nada animador. Enquanto um grupo ditatorial quanto o Talibã estiver no comando do país, a expectativa é de que as coisas apenas piorem. Mesmo assim, não podemos deixar de apontar o fato de que todos os estados, em maior ou menor grau, são entes agressores. Todos os governos, em alguma medida, ferem os direitos dos indivíduos, distorcem as relações sociais e prejudicam a produção cultural do ser humano, que é orgânica e natural. Para o bem da humanidade, não apenas o Talibã, mas todos os estados devem desaparecer por completo, para que a liberdade ocupe seu lugar e finalmente floresça de verdade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!